Bem-vindo ao Saúde da Pele Cast, uma produção da Psoríase Brasil. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon, estou de host junto com a presidente da Psoríase Brasil, a senhora Gladys Lima. Hoje nós vamos falar sobre um projeto da associação em parceria e com a execução do Dr. Hélio Tanaka. O Dr. Hélio é formado em medicina pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização em cirurgia e em pediatria, mais de 35 anos de atuação em destacados hospitais e também em consultório particular. São mais de 10 anos na área corporativa de grandes empresas seguradoras e de medicina de grupo. O Dr. Tanaka também tem experiência no relacionamento com a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e demais órgãos representativos. Ele também tem várias formações internacionais, entre outras qualificações do seu vastíssimo currículo. Em novembro, agora, ele apresentará em Copenhague, na conferência Expor Europe 2023, um trabalho que vem desenvolvendo sobre inclusão de perdas e ganhos de produtividade em análises de custo-efetividade na psoríase. Esse evento reúne líderes globais de saúde que compartilham seus interesses para a economia da saúde e pesquisa de resultados. O estudo conta com o apoio da Psoríase Brasil e tem um ineditismo aqui para nós muitíssimo importante. Doutor Hélio, muito bem-vindo, muito obrigada por ceder seu tempo para participar conosco deste podcast. Eu é que agradeço. Doutor Hélio, para iniciar, nós gostaríamos de aquela pergunta básica, né? Qual é o objetivo deste trabalho que o senhor está analisando, está fazendo, está executando junto com a Psoríase Brasil e que vai apresentar em Copenhague e que nós já tivemos a honra de ser apresentado também em primeira mão, de uma forma com os dados preliminares, lá na instalação da Frente Parlamentar pela Psoríase no Congresso Nacional, no mês de outubro de 2023. Muito bem, sem mais delongas, e agradecendo essa grande oportunidade, o objetivo dessa pesquisa foi e é ainda estudar se a inclusão de perdas e ganho de produtividade nas análises de custo-efetividade no caso da psoríase e, consequentemente, se em seus tratamentos inovadores eles fornecerão dados objetivos e explícitos para subsidiar decisões e para os gestores envolvidos, principalmente nas políticas de saúde, nas avaliações de novas tecnologias em saúde, no caso a ATS, a famosa ATS na psoríase, nas incorporações de novos tratamentos, e isso com muito mais detalhes nos desfechos clínicos e econômicos. Então, esse é o resumo do objetivo da nossa pesquisa. Hélio, mais uma vez agradecendo em nome da Psoríase Brasil, seu tempo precioso, estar aqui colaborando com um trabalho magnífico com a Psoríase Brasil. Eu só tenho mesmo que agradecer, isso vai trazer uma diferença para a psoríase, para os pacientes, em termos de novos medicamentos, o custo que isso traz, não é? Tanto para a vida do paciente quanto para os órgãos públicos, né? Para o governo. Trazer esses dados ser bem importantes, específicos para uma doença, né? As análises que foram feitas foram excelentes com esses dados da Psoríase Brasil, que estão, de uma forma tão bacana da sua parte, quis nos ajudar. Fez uma grande diferença e vai fazer essa diferença. Doutor Hélio, na psoríase, como podemos exemplificar o custo da doença na prática? Então, existem várias maneiras de se identificar os custos.
Dentro da disciplina farmacoeconomia, nós temos os custos diretos, os custos indiretos e assim por diante. Dentro dos custos indiretos e que foge um pouquinho do domínio da maioria dos estudiosos no assunto, existe essa que a gente usou na nossa metodologia para desenvolver esse nosso trabalho, se essa inclusão de perdas e ganhos da produtividade de quem está acometido com a psoríase, até que ponto ela influencia nas decisões das incorporações dos novos medicamentos, por exemplo. Então, aí vem a questão da metodologia de se fazer esse estudo de custos. Eu não sei se eu já posso entrar nessa metodologia, porque Por favor, isso está atrelado, então, a metodologia que nós desenvolvemos e que utilizada foi a de uma comparação que a gente chama, uma ferramenta que a gente chama de comparação indireta, ajustada por pareamento, que na disciplina de farmacoeconomia a gente chama de MAIC, e que foi conduzida usando os dados individuais do paciente, com base em uma pergunta de pesquisa. E foram realizados, então, estudos e análises desses dados, dos dados fornecidos pela Psoríase Brasil, que é a grande Associação Brasileira de Psoríase, e que engloba também artrite psoriásica e outras dermatoses crônicas. De tal maneira que eu particularmente, estou muito entusiasmado e eu tenho mais coisas a comentar nesse podcast daqui para frente, ok? Doutor, nesse sentido, o senhor, que é um pesquisador, um consultor, um médico, o senhor tinha conhecimento de alguma base de dados assim tão rica quanto é esta nossa do cadastro de pacientes da Psoríase Brasil, de pacientes com psoríase? Não, eu sabia que existia estudos de incidência, prevalência no cenário internacional, no cenário nacional, mas o banco de dados da Psoríase Brasil, ela é a mais fidedigna. Ela é uma das situações em que o próprio paciente, a própria paciente liga para a associação e relata essa informação preciosa, que a gente transformou isso nessa metodologia e dando alguns dados que eu gostaria de comentar daqui para frente. Então, os dados são muito importantes, a gente chama isso de dados de mundo real, que esses dados também variam conforme a perspectiva de análise ou de estudos que os pesquisadores querem focar, por exemplo, tá? Então, existe realmente uma riqueza nesses dados e que ainda nós começamos, são dados preliminares, nós temos muito que trabalhar em cima ainda, ok? Seriam mais estudos, né, doutor Hélio? A gente precisa aprofundar realmente em estudos. Se queremos políticas públicas, se queremos esses dados trabalhados, com certeza mais estudos, mais pesquisas. E a base de dados que a gente tem hoje, nós estamos próximos de 20 mil de base de dados de pacientes. Então, a senhora imagina a gente trazer isso, que é rica em informação. E o que a gente precisa, na verdade, hoje? Em qualquer doença, é vida real, né? Eu não posso tentar ter uma política se eu não tenho dados reais, né? Os dados brasileiros. Isso vai fazer também com que os tomadores de decisão
tenho dados robustos, né, tanto para incorporação de medicamentos quanto os gastos, né, que é um cobertor curtinho para que a gente possa... todo mundo brigando, né, por esse cobertor. Então, com a Psorias Brasil, com esses dados robustos, vamos sim tentar fazer mais pesquisas, e o senhor tem um grande papel importante nesse trabalho. Olha, eu às vezes sou muito entusiasmado quando vem um assunto partindo de vocês e que eu consigo ainda destrinchar e falar mais detalhes sobre até onde eu já fui, mas que a gente ainda tem que rever, fazer uma boa revisão para não estar falando também coisas muito supérfluas. Por exemplo, nós fizemos análise na época dos 15 mil. Hoje, Gladys, você já citou os dados chegando a 20 mil. Então, imaginem agora a gente, com os dados sendo dinâmicos, como é que isso tem que ser encarado. Só com os 15 mil, nós tivemos já um spoiler, assim, vamos dizer, dos resultados analisados, que quase 70% atingiram o gênero feminino e que 30%, 40% dessas pacientes relataram uma dificuldade em termos termos laborais, ou presenteísmo, ou absenteísmo. Agora, você imagine colocar esse número, estratificar ela em idade e ver, inclusive, a questão salarial de cada um e sobre essas perdas com esses cálculos de mundo real. Então, nós temos muito que trabalhar. Eu diria que o que eu vou apresentar com os 14 a 15 mil, ele já ficou para trás, ou seja, agora já temos 20 mil aí para analisar, muito mais entusiasmo e outros detalhes. Mas, doutor Hélio... Eu vou parar aqui porque tem que falar coisas depois. Mas isso também na parte científica faz parte, né? Claro, o senhor tem um recorte de tempo também de análise, então, dentro daqueles dados à época que o senhor agora, para 2024, seguiremos, e até lá ainda teremos mais cadastros possivelmente, né? Isso também faz parte da ciência e das pesquisas, né, doutor Hélio? Isso. A ciência e os dados, eles são dinâmicos, e a gente tem que saber que esses dados são dinâmicos. Agora, vocês imaginem, com esse dinamicismo, a indústria farmacêutica correndo atrás das medicações inovadoras para resolver o problema. Porque a indústria farmacêutica ela tem um grande papel de pesquisa e de desenvolvimento e pesquisa, justamente para satisfazer a necessidade não atendida de alguns pacientes que, mesmo com a medicação mais nova, ela ainda não responde ao tratamento. Então, existe essa situação de que a indústria farmacêutica tem a sua obrigação, tem o seu dever, e eu gostaria já de colocar aqui que nós estamos sabendo que, pela primeira vez, uma medicação inovadora para a psoríase, ainda só lançada no cenário internacional, ela já acrescentou esses dados de perdas e ganhos de produtividade como um extra a mais para subsidiar a análise do custo-efetividade dessa nova medicação. Quer dizer, é um segredo industrial farmacêutico, a gente sabe que as indústrias correm atrás disso, quem sai na frente são os pioneiros, etc., mas é o mercado e isso faz parte, e eu gostaria que a gente está fazendo parte desse ineditismo, que é a psoríase sendo estudado dessa maneira, ok? Lá em Brasília, o ineditismo do estudo
por tratar uma doença e não um medicamento, né? Por tratar esses dados a partir de uma doença. Isso, Este isso. é um dos fatores dessa questão que o senhor está falando do ineditismo. Também, porque, na verdade, no mundo, na literatura da economia da saúde, na literatura da farmacoeconomia, esse item, ganhos e perdas de produtividade, ele é só feito em relação às medicações ou aos procedimentos, tipo assim, a vacina ou um remédio novo, mas isso depois que ele é lançado no mercado é que esse item vem à tona. Mas a ideia agora é colocar ele já na patologia. Se a gente sabe o quanto a patologia tem de perdas e ganhos, se ele é classificado em leve, moderado ou crônico e mais grave, etc., então ele tem suas variações e tem suas considerações. Então, nós não podemos ficar esperando para analisar depois. A gente tem que exigir que as indústrias, através do seu setor de pesquisa e desenvolvimento, já antecipe isso para a gente. Isso é importante. Doutor, e pensando nesses impactos, né, da perda de produtividade para esses pacientes e a sociedade, isso significa muito, né? A gente viu naqueles dados que o senhor levantou, da base de dados, são realmente impactantes. E incrível, né? A gente tem que fazer o inverso. A gente tem que fazer o inverso. Vamos conhecer primeiro a realidade, as necessidades. A partir daí, então se projeta para algum medicamento, mas não, faz o inverso da coisa, né? Se lança e depois se vê. Tem casos de psoríase que eu vejo, não é para todo mundo, na verdade, né? A realidade às vezes é outra. Isso. Mas nós temos que realmente mudar isso, né? Fazer essa inversão. Que bom que já tem algo sendo trabalhado, que esses dados, essa informação que o senhor nos deu sobre uma medicação que uma indústria já começou a pesquisar de outra forma, para esse paciente de vida real mesmo, né? O que ele precisa, as necessidades. Isso. E a gente viu a realidade dos dados, que até seria interessante o senhor comentar, o que foi levantado desses dados, né? Aqueles percentuais altos, as perdas, porque um paciente de psoríase, as perdas são impactantes na vida dele, né? Ele deixa de trabalhar, ele tem uma doença que é crônica, não é só a questão do medicamento, mas são as outras perdas que ele tem, a perda laboral, a perda que ele tem na sociedade, os relacionamentos interpessoais, a própria família. Exato. Então, são muitas as perdas, né? Isso realmente trouxe um impacto real do brasileiro, né? Com psoríase. Eu acho que a gente pode realmente... Gostaria que o senhor até comentasse esses dados aqui, que foram expostos lá no lançamento da frente em Brasília, que muitos ficaram impressionados. Não viram tanta informação de qualidade e robustos, né? E dados robustos. Eu gostaria que o senhor comentasse esses dados para a gente. Olha, ele tem assim eu vou dizer... Primeiro, eu gostaria de, antes de comentar os dados em percentuais e em números, dizer que estes dados individuais do paciente, graças ao banco de dados da Psoríase Brasil, o que ele tem de característica muito importante dentro da medicina é a fidedignidade desse dado, ou seja, colhido diretamente, espontaneamente, a paciente ligando para a central da Psoríase Brasil. E desses 15 mil que a gente estudou e analisou,
eu comentei já, 69% a 70% afetaram as mulheres. E nesse questionário, elas mesmas disseram que, sendo afetadas o desempenho do trabalho delas, em torno de mais de 40%, ou seja, 43%. E sobre faltas ao trabalho, de uma maneira simples, a pergunta é simples: a senhora faltou ao trabalho no último ano? Olha, faltas ao trabalho no último ano relataram ter faltado um dia ou mais, cerca de 30%. Então, baseado nesses pais, agora você faz uma conta simples sobre os 14 mil, 15 mil registros e relatos, e isso é permitido segundo os modelos de farmacoeconomia. A gente chega a uma conclusão de perdas de quase 1 milhão de dias não trabalhados nesse contingente de 15 mil pessoas. E isso significa perda laboral por baixo, considerando um dia, dividindo por 365 dias, considerando assim, realmente subnotificado, cerca de quase 3 anos de perdas laborais. Agora, em cima disso, nós temos que fazer o estudo dos cálculos de perdas econômicas. Nós estamos falando em perdas de dias. Então, eu tenho que agora fazer uma estratégia de uma árvore, um grame de faia, de salário, quanto que ganha a faixa etária ganha X ou Y por mês, e ver isso em termos de perdas monetárias. Então, a monetização desses dados também faz parte da nossa pesquisa, e isso será um dado que a gente pode apresentar ainda mais para frente, e nós já fomos convidados para aprofundar esse estudo para Atlanta em maio de 2024. Como agora a maioria dos pesquisadores nesse assunto vão estar lá, isso é importante que a gente faça um estudo muito bem refinado, porque o mundo todo vai entrar nessa. E não é só o Brasil, não é só a América Latina. Então, nós vamos concorrer com muita gente dizendo, no meu país é assim, e como é que é no seu país? Quer dizer, todo mundo quer saber, a depender das perspectivas. E quando eu falo em perspectiva, os senhores têm que lembrar que nós estamos num país que a gente chama de baixa e moderada renda. Nós não somos um país de alta renda per capita. E influencia na conquista e Organização da Saúde leva muito em conta questão da educação e saúde, não é só renda, mas dentro dessa perspectiva, as discussões são diferentes. Então, é muito importante que a gente também não se exponha sem ter ideia de que as discussões são diferentes. Na Alemanha, no Japão, na Coreia, a incidência e a maneira de encarar essa perda de produtividade dentro da psoríase é completamente diferente do Brasil ou dos países da América Latina. Então, por isso que é desafiador esse assunto e muito importante para todos nós. Doutora Hélia, vou emendar, já que a gente está falando dessa questão das perdas, há cerca de 3 anos, se eu não me engano, né, Gladys? Quando nós formamos a frente parlamentar aqui do estadual, aqui no Rio Grande do Sul, pela psoríase, foi um dos temas que nós abordamos, nós nos aprofundamos, porque além da questão pessoal, desta perda direta da pessoa no trabalho, enfim, à época nós conversamos com... O senhor ainda não estava na nossa equipe, no nosso conselho científico, mas à época foi também muito debatido entre a deputada que estava coordenando, junto conosco, à frente, e alguns médicos,
o tema também do gasto, além do INSS, da questão, enfim, né, desse afastamento ao trabalho, o gasto do próprio SUS, porque quando essa psoríase se avança, tem um custo muito mais caro aos cofres públicos e, da mesma forma, aos planos privados, né? Então, o senhor acredita, o senhor prevê fazer um avanço também nesse sentido, doutor Hélio? Nesse estudo? Com certeza. Mas a gente não pode esquecer que dentro da classificação, e os especialistas, os dermatologistas, os reumatologistas, dentro das especialidades, eles sempre lembram e relembram de que existe a psoríase leve, moderada e a grave. E o volume de cada um desses clusters de pacientes, ele é variável a depender do local, da região. Por exemplo, no Brasil mesmo, a gente sabe que no Norte e Nordeste a incidência e a prevalência é diferente e talvez seja menor do que nós aqui no sul do Brasil. Então, até isso reflete, porque o SUS, ele é todo o Brasil. Mesmo na saúde suplementar, todo o Brasil, mas ele tem essas peculiaridades de diferenças, por ser, por exemplo, o Brasil extremamente heterogêneo quanto a essas situações epidemiológicas da patologia. Então, nós temos que lembrar sempre disso, e eventualmente a gente está falando aqui, pode não servir para alguém do Norte e Nordeste. Agora, se a gente tem dados robustos, nós temos que ter os fatores para corrigir isso, para quem quiser usar os nossos dados para colocar na perspectiva onde ele vive, onde ele mora, quais as decisões que ele vai tomar. No SUS é a mesma coisa. No SUS, a gente sabe que a maioria se trata ainda com os padrões dos tratamentos convencionais, tradicionais, e que sempre resolvem os problemas quando é na psoríase leve, moderada e quando é de diagnóstico precoce. Nas graves, até estudos genéticos estão sendo realizados. A gente sabe que as tomadas de decisões daí, nesses grupos especiais e mais graves, eles realmente são mais difíceis. Inclusive, só para citar e lembrar aos senhores que nós já estamos estudando cluster ou pacientes que têm psoríase grave, ele está muito linkado, ele está muito ligado à depressão e até suicídio. Justamente por esses dados que vocês mencionaram aqui, né, que a Ana mencionou aqui, que tem dados que a gente não vai conseguir medir quando a pessoa tem o problema e ela se introverte, ela não consegue dizer que ela tem problema em casa, que ela se separou por causa disso, etc. É uma coisa muito íntima. Então, isso tudo também a sociedade tem que entender que não é fácil. Então, a gente sabe que as dificuldades são muitas e os estudos são necessários. Essas necessidades não atendidas ainda preponderam. Doutor Hélio, esse evento que o senhor está indo agora em novembro, a eSport Europe 2023, ela é justamente, pelo que eu entendi, né, ela é justamente ligada nessa questão da economia da saúde, correto? E como é que foi esse convite? Como é que vai ser a sua apresentação lá? O senhor pode nos contar um pouquinho, adiantar já para nós? Eu já faço parte da eSport há uns 20 anos, e no capítulo Brasil, em torno de 10 a 12 anos, e realmente, quando a gente
pega um tema, por mais simples que ele seja, ou por mais volumoso que ele seja, ou com algumas pessoas só se dedicando, você tem que descobrir e fazer um challenge, que eles chamam, que é um desafio para poder trazer à tona a discussão. Então, tem muita gente que acha que, não, psoríase eu já sei. Não, não sabe. Não sabe. Se a gente perguntar sobre perdas laborais, ou ganhos de produtividade, isso, não sabe porque não tem muito ainda, pelo menos no Brasil. E aí, quando a gente viu que essa análise de perdas e ganhos de produtividade, ela é só no medicamento, a ideia de trazer para a patologia, eu discuti com alguns colegas do exterior e eles falaram, Tanaka, essa é uma boa ideia para levantar a bandeira e a gente fazer uma discussão em torno disso. Então, baseado nisso, o comitê científico aprovou essa nossa discussão em forma de pôster e a gente vai ter que defender esse pôster lá em loco. Eu vou ser juridicamente julgado lá com todo o comitê científico e corro o risco de eles elegerem para eu ter que defender em pódium isso, ou seja, eu tenho que falar isso, eles me dão geralmente 10 minutos para defender o trabalho e aí responder todas as perguntas, aí é no cenário internacional. Lá na Europa nós vamos ter, já fiquei sabendo, eu sou do comitê científico, então eu já fiquei sabendo que nós vamos ter mais de 5.000 participantes na ISPOR de Copenhague, cerca de 500 ou mais participantes da Latina, e do Brasil, uma surpresa, estão indo em torno de uma delegação com cerca de mais de 150 brasileiros, a ponto da ISPOR colocar uma sala especial para nós brasileiros lá fazermos também a nossa reunião de brasileiros em Copenhague. Claro, cada um com o seu tema, mas a gente sabe que a indústria farmacêutica é a que mais aproveita e aprende nesses eventos de economia da saúde, porque muitos tópicos de necessidades não atendidas, elas são identificadas. E aí a indústria coloca no seu setor de pesquisa e desenvolvimento e vai atrás. Então, é inspiração trazendo inspiração e dados trazendo tomadas de decisões para novas pesquisas e assim por diante. A ISPOR realmente é um dos maiores eventos do mundo, ainda só perdendo para pesquisas de câncer, mas já chegando lá, fazendo parte dos congressos de eventos de câncer, seja nos Estados Unidos ou na Europa. Mas a ISPOR, por estar linkado à economia da saúde, ela carrega essa bandeira que não deixa ninguém de fora. O governo é economista, eu digo assim, é economista querendo ser médico e médico querendo ser economista. Quer dizer, é uma batalha e é uma discussão muito rica e muito importante. Mas é super interessante, né, doutora Hélio, porque eu creio que a maioria das pessoas não tem a noção dessa disciplina ou dessa área de farmacoeconomia, né? É algo que quem convive com médicos, assim, médicos mais aprofundados, inclusive, envolvidos com algumas instituições, ou convive numa associação como nós aqui, foi aprendendo ao longo do caminho. Eu acredito que a maioria das pessoas, por exemplo, tanto os planos de saúde privados quanto o Sistema Único de Saúde, existe muito esse estudo, né? Lógico, tem uma relação direta, saúde, a economia, sim, porque tem que ter dinheiro para subsidiar
toda essa questão, ainda mais num país como o nosso, que tem o SUS, né, doutor? Então é algo que é fundamental dentro da medicina também. Já ouvi médicos, né, muito rico, assim, é uma área extremamente importante que creio eu que poucas pessoas tenham conhecimento tanto da importância, da existência, do aprofundamento necessário a isso, inclusive na inclusão de políticas públicas para a área da saúde e políticas também privadas dos planos privados, né? Exato. Só para vocês terem uma ideia, no mundo todo e também no Brasil e na América Latina, quando um produto chega para ser incorporado, às vezes eles aprovam com o desfecho clínico satisfatório, que resolve o problema clínico, mas fica na dependência do desfecho econômico, ou seja, a agência regulatória diz assim para a indústria, nós só vamos incorporar se o custo do medicamento, o preço do medicamento abaixar um pouquinho mais, porque na nossa perspectiva ainda não vai ser fácil ser incorporado por causa dos valores e assim por diante. Então, as discussões chegam a esse nível e as indústrias sabem o quanto gastam para a pesquisa, e eles têm o famoso ROI, né, que é o retorno do investimento que eles querem, claro, com todo respeito, eles querem que o retorno venha rápido. Isso todo mundo quer, mas as agências regulatórias, elas estão muito bem orientadas, inclusive no realmente é um tema de extrema importância, né? Acho que o doutor congelou ali um pouquinho. Congelou. Voltou. Não, tinha congelado a sua conexão. Faz parte também da internet, às vezes ocorre isso, né? Não, mas sem dúvida alguma, doutor, é um tema nevrálgico, importantíssimo, que com conhecimento, com o tempo, a gente sabe que faz parte, a gente sabe que limita ou não limita, determina. Há uma série de circunstâncias aí, né, da necessidade. Exato. E por outro lado, né, também, doutor, a gente sabe que o Brasil tem medicamentos e tem esses tratamentos de alto custo para algumas doenças específicas, né, de complexidade grande, como é o próprio câncer, o tratamento, enfim, em transplantes, esses imunobiológicos. Então, é um país também que é inclusivo nesse sentido, ainda que tenha um orçamento enxugado ou problemático, mas nós também temos um outro lado que o nosso país também fornece esse tipo de medicamento, né? Ok, estão me ouvindo? Eu tenho muito que falar nesse podcast, mas eu gostaria de voltar um pouquinho à psoríase, em que esse dado de ganhos e perdas na produtividade é o que mais se tem na literatura atual, porque ele leva em conta custos indiretos, que é o que só se calcula depois. E agora a gente está colocando ele na frente, para ser calculado precocemente. Então, resumindo, a apresentação dessa pesquisa na ISPOR, da Europa, agora em novembro, ela será ampla, bem aberta e restrita, e vai envolver todos os players, os stakeholders interessados nesse assunto. E aí eu tenho uma pergunta que eu gostaria de responder, seria assim, quais os próximos passos? Eu acho que nós temos que, nos próximos passos, ter muitas ações baseadas nesses estudos e aprofundamento das nossas análises. Nós fizemos uma análise com
como se fossem os dados preliminares, e realmente foram dados preliminares. Eu diria, nós fizemos aí uma conta de padaria, mas as contas são muito mais complexas e a gente pode aprofundar com a farmacoeconomia. Inclusive, o que eu mais chama atenção, e eu gostaria de deixar esse recado para aquelas operadoras de saúde ou o próprio sistema de saúde público, país afora, que não incorporar os novos medicamentos, ele tem que entender que existe uma farmacoeconomia do desperdício. Ou seja, se eu não incorporar, eu estou perdendo muito mais do que incorporando e achando que estaria pagando caro por um tratamento. Então, não é bem assim e essa interpretação vai longe, ok? Com certeza, doutor Hélio. Nós duas aqui só estamos no estúdio balançando a cabeça positivamente. Não, doutor Hélio, eu creio, né, Gladys? Nós já estamos agora ao final aqui do nosso podcast. Nós vamos ter muitas e muitas interatividades aqui no site, pelas nossas redes sociais. Acho que não fez nem um mês que eu, pelo menos, conheci o senhor pessoalmente, embora, lógico, já estivesse acompanhando o seu trabalho lá em Brasília. Nós já estamos bem conectados, é um trabalho, sem dúvida alguma, exemplar, que vem, acho que pode ser também uma virada de chave a nós aqui da Psoríase Brasil, né, Gladys? Tanto que a Gladys está aqui de host comigo no podcast, que é uma exceção, porque realmente o nosso orgulho, interesse de seguirmos fazendo esse trabalho é incrível, doutor Hélio. A gente deseja todo o seu sucesso lá, todo o nosso sucesso lá, e vamos falar inúmeras vezes ainda. A gente sabe que é preliminar e os próximos passos serão longos, é uma longa jornada. Muitíssimo obrigada por o senhor estar conosco. A gente sabe que o senhor é uma referência nacional em N áreas e uma pessoa extremamente séria, um profissional extremamente sério, né, Gladys? E o que mais me motivou é a motivação dele, né? Eu já sou uma pessoa, adoro pesquisa, adoro dados. Encontrei alguém com esta vontade de levar esse trabalho de anos, 23 anos coletando informação. Então, se a gente puder mexer nisso, trabalhar, abrir mais essa pesquisa, isso vai ser muito interessante. Serão os primeiros dados, né, doutor Hélio? Trazendo esses dados para a própria indústria, né? Ministério da Saúde. Governo, que não existem dados oficiais, né? Existe aquela pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, com toda a sua seriedade também, que já faz alguns anos também, né? E de outra forma, o nosso, na realidade, é através daquele cadastro. Até já deixo o convite aqui para que os pacientes interessados que queiram contribuir e que queiram que a causa da psoríase avance, entrem no nosso site, está lá, Cadastro Nacional de Pacientes com Psoríase. Daí tem essas respostas. Nenhum desses dados que a gente utiliza revelam os nomes, logicamente, tem toda uma questão de ética que nós, óbvio, preservamos, e imagino o doutor Hélio Tanaka, então nem se fala com toda a sua seriedade no mercado, mas nós sempre utilizamos de uma forma anônima. Então a gente convida, pede que participem, porque esses dados vão nos auxiliar a enriquecer essa pesquisa cada vez mais. Se há pouco tempo eram 15, né? 15 milhões? Não, 15 mil, 15 desculpa. Mil, nós estamos com agora nós já 20, estamos com 20, num período até rápido, né? E assim vamos indo, né, doutor Hélio, com todo esse entusiasmo aí, toda essa dedicação do senhor que a gente tem falado intensamente nas últimas semanas. Eu gostaria de dizer que esse entusiasmo e a motivação fez com que outros colegas e a própria indústria farmacêutica nos contactasse justamente sobre a análise de perdas e ganhos de produtividade. E aí já me recomendaram, já me pediram fazer esse tipo de análise em relação a produtos. Imagina a gente fazer uma análise sobre
perdas e ganhos de produtividade quando você foca em vacinas, tá? Então, além da vacina, outros imunobiológicos e assim por diante. Então, o tema começou a ferver. Então, a psoríase é uma das pioneiras em relação à patologia. Agora, em relação a medicamentos, também existem outros estímulos para se estudar essa análise de perdas e ganhos de produtividade em quem vacina, quem não vacina, e aí são todos os detalhes e todas as discussões que cada sociedade tem. Vide nós agora nós vamos enfrentar, saímos da vacina anti-Covid e agora vamos para a vacina dengue, por exemplo. É realmente muito desafiador, ok? Não, falei eu que o gauchês bar. É isso mesmo. Expressão gauchesca, né, doutor? Não neguei aqui as minhas origens. Não, é doutor, isso mesmo. Olha, nós teremos, assim, agora eu e a Gladys até nos olhamos enquanto o senhor estava falando, porque realmente a sua apresentação se destacou muito lá naquele dia. E vamos que vamos, doutor, então... Tanto é que queriam, né? Já tinham nos solicitado dados. Estavam nos rondando pedindo esses dados. Mas nós estamos aqui, não, vamos conversar com o doutor Hélio, tem muitos projetos, né, doutor Hélio? Vamos conversar e, bom, estamos em contato diário, nós três aqui quase que diariamente, trocando mensagens, e então acho que nós vamos finalizando por aqui, né, para guardar uma próxima oportunidade com a nova etapa já desse nosso estudo. Se Deus quiser, o senhor ainda vem a Porto Alegre e faz aqui nos estúdios conosco? Sim, eu já adiantei com a Gladys e estou adiantando com você, Ana, aqui, que nós vamos fazer um evento pós-ISPOR ligado à psoríase. O que está se discutindo na economia da saúde e da psoríase no mundo e que o Comitê Científico da ISPOR aprovou lá para discussão. Eu tenho esse resumo, graças a Deus, eu sou do comitê e a gente tem acesso a todos esses trabalhos e a gente vê que as perspectivas são diferentes, são de cada sociedade. Mas isso é importante a gente saber dentro do nosso arsenal, dentro da nossa biblioteca, vamos dizer assim. Ok? Claro. Não, combinado. E outros projetos que eu não vou revelar aqui porque ainda são inéditos, tá, doutor? Que a gente já conversou. Ok. Mas 2024 promete. Olha, promete. Certeza. Esse ano nós avançamos muito em questões diferentes, né? Como as pesquisas. Nossa. 3 pesquisas que foram apresentadas em Brasília, né, doutora? Incluindo a sua, e dados realmente dessa base de dados. Cada uma com uma característica diferente, mas um objetivo diferente, mas que realmente impactou bastante quem estava lá, que são os maiores interessados. Então, não podemos deixar esfriar isso, realmente, dar continuidade. E pesquisa, análise, pesquisa é o que a gente tem que... Eu acho que para o ano que vem é muito importante o que a gente vai fazer. Contando sempre com a sua colaboração, seu carinho, veio querendo ajudar de uma maneira muito bacana com a gente, né? É verdade. E isso não dá para se perder de jeito nenhum. Uma pessoa que não tem interesse nenhum, além de querer ajudar a desvendar essas demandas e desvendar o que ainda não foi revelado, né? Justamente para esses pacientes. Eu lhe agradeço demais. Mais uma vez, o senhor é um grande parceiro da Psoríase Brasil. Quando me foi apresentado, não imaginava que estaríamos agora levando dados para Copenhague. Não imaginava nunca isso, né? Mas graças aqui. A sua dedicação a esse trabalho. Obrigada, viu, doutor Hélio? Muito, muito mesmo. Doutor Hélio, para encerrar, então, também agradeço, logicamente. Gostaria de lhe dar a palavra final para o encerramento, ver se o senhor
gostaria ou não de deixar seus contatos, site, não sei se o senhor usa muito redes sociais. E é isto, né? E daqui a pouco seguiremos com outras publicações nossas e outras interações aqui na área da comunicação também. Eu acho que, como a gente já resumiu aqui de tudo, eu acho que o mais importante aqui foi o que a Gladys colocou, a questão de motivação. Se a gente não tiver motivação, a gente não vai sair para o ano que vem com ações. Nós temos que ter muitas ações em cima do que a gente já sabe. Então, motivação agora dirigido para as ações. Sobre a questão dos meus contatos, eu acho que já vai estar na minha, na Psoríase Brasil, e eu fico à disposição, inclusive, para outros trabalhos de outras ONGs ou outras associações, porque já acaba tendo que ajudar todo mundo. Vocês imaginem alguém que tem psoríase e que tem a hereditariedade da psoríase junto com a situação oncológica, de câncer. Então, isso também a gente está estudando e o nosso parceiro vai ser quem se dedica ao câncer, ou à biologia molecular, ou à genética e assim por diante. Então, nós temos que ser abertos e colaborar com todos, e essa é uma das motivações também, ok? Perfeito, doutor Hélio. Temos também, eu vou convidar a todos para olharem lá no nosso site, tem uma notícia recente da participação do doutor Hélio, um breve resumo do que já foi apresentado como dados preliminares, e nós vamos estar sempre alimentando lá o nosso site, como estamos, né? Sobretudo as redes sociais. Nosso site é psoriasebrasil.org.br. Temos também o site doençasdepelebrasil.org.br e os Instagrams. Psoriase Brasil, não, Psoriase Brasil _oficial, ou é só Psoriase _ oficial? Psoriase Brasil _ oficial. Psoriase Brasil _ oficial e doençasdepele.br. E o nosso canal do YouTube, onde vão os nossos videocasts e uma série de conteúdos, que é Psoriase Brasil, o nome do canal. Então, eu agradeço imensamente, passo a palavra aqui a Gladys para finalizar. Agradecer a todos, não deixem de assistir, escutar esse material enriquecedor com o Dr. Hélio. Trouxe realmente informações que, com certeza, vai agradar muitas pessoas, né? Olha, estão trabalhando com a psoríase, estão tentando trazer a realidade, estão trazendo dados brasileiros, estão trazendo dados reais, de vida real desse paciente, que precisa ser, sim, analisado. Obrigado ao nosso apoiador. É verdade, o nosso apoiador, Léo Pharma, graças a ele estamos aqui também com este podcast. O Pharma tem sido também um grande apoiador já há muitos anos da Psoríase Brasil. Esse trabalho, doutor Hélio, só é feito graças a apoios, né? A gente tem podcast, a gente tem eventos, redes sociais, assessoria de imprensa, exatamente. Advocacy, que é importantíssimo, né, doutorina? Ainda mais agora, depois com esses dados, eu creio que a gente vai poder intensificar muito mais essa área de advocacy também, a partir de dados científicos e tudo, né? E ficar acompanhando as nossas redes, né? São diárias. Nossas redes são diárias. Sempre com muita informação, empoderar esses pacientes, né, a chegar lá no médico. Olha, doutor, eu tenho suspeita que isso aqui é uma psoríase, porque a reclamação muitas vezes é que eles não identificam, né, que infelizmente, que é psoríase. Mas levar a informação para esse paciente, educar esse paciente da necessidade de que ele tem uma doença crônica que precisa ser tratada diariamente. Sim. Não é uma doencinha de pele, não como eu já ouvi. Não, ela vai muito além da pele. Obrigada mais uma vez. Obrigada, doutora Hélio. Um sucesso enorme lá em Copenhague. Um abraço. Um abraço, muito obrigada. Abração.
E quem está obrigado. nos acompanhando, convidamos a assistir a outros episódios deste podcast também e agradecemos a sua companhia.